Quero saudar a todos com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para mais um programa Momento de Reflexão. Este programa trata de temas diversificados e atuais, sempre confrontados sob a luz da Palavra de Deus, que dizem Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu João, capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertará do quê? Do engano, da mentira e de toda ilusão. Você pode participar nos contatando pelo Twitter, que aparece na tela, dando sua opinião, fazendo pergunta e dando sugestões de tema. Você também pode assistir esse programa pelo nosso site redervc.com.br ou o nosso canal no YouTube TV Funvic Rede RVC. O programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Filhos. Olha, programa Momento de Reflexão de hoje tem como tema Filhos e será apresentado em 3 blocos. E o texto para meditação e reflexão inicial encontra-se no livro de Salmos, Salmo de número 127, dos versos de número 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua alvaja cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Essa mensagem expressa uma verdade de Deus, o Criador de tudo e de todos. Para compreendermos melhor, vejamos o que diz a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1 e versículos 27 e 28, parte A. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, Deus os abençoou. Se nós continuarmos, vai dizer, frutificai, multiplicai e enchei a terra, e sujeitai, dominai os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Por meio dessa passagem bíblica, compreendemos que primeiro somos criação de Deus, segundo, Deus nos abençoou, e terceiro, Deus nos deu uma ordenança para que frutificássemos, multiplicássemos, enchêssemos a terra e que dominássemos sobre os peixes, aves e animais, ou seja, sobre a natureza. Depois, o texto introdutório para a meditação, no Salmo 127, no verso 3, ele diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa para que Ele dá. Agora eu lhe pergunto, o que é herança? Você sabe o que é herança? Você sabe o que significa herança? Herança significa ação de herdar, de receber uma herança, uma dádiva, um bem, onde inclui direitos e deveres. Outra coisa que precisamos saber sobre herança é que recebemos um bem pelo qual não fizemos jus, não trabalhamos por ele e recebemos de graça. E neste momento, tomar consciência de outra definição que é agora a palavra de Deus, chamado graça, que quer dizer amor não merecido. Vamos parar aqui para fazermos um momento de reflexão. Olha, nós temos ali, Deus é o Criador, Ele criou o homem e todas as coisas. Deus, Criador, Ele criou e Ele disse, Ele os abençoou. Depois que Deus criou, Ele abençoou a sua criação, homem e mulher. Depois disso, Ele disse, Ele deu uma ordenança para que nós multiplicássemos, enchêssemos a terra e dominássemos sobre tudo a natureza. Então, esse Deus que nos criou, Ele nos criou com um propósito. E Ele disse no texto que nós lemos em Salmo 127, no versículo 3, que os filhos são herança de Deus. E o que é herança? Herança é aquilo que nós não fizemos jus. Aquilo que nós herdamos de nossos pais, ou um exemplo normal, uma propriedade, herdamos um carro, herdamos alguma coisa quando os nossos pais partem, no mundo natural.
E de Deus nós herdamos coisas que nós não fizemos, não são nossas, mas Ele nos confiou. E aí, a importância de você pensar. Filho é algo que Deus confia em tuas mãos e você tem que cuidar e zelar deles. Porque um dia Deus vai lhe cobrar isso ou estes filhos que Ele colocou nas tuas mãos. Uma outra coisa que é importante nós entendermos, que mesmo alguns que já são pais tendo seus filhos, você também é filho. Você teve os seus pais, alguns você conviveu, outros partiram mais novos, mais cedo, outros foram criados por pais biológicos, não importa, você também é filho. Qual é a atitude sua como filho? O que você tem feito para os seus filhos, que são herança de Deus? Olha a responsabilidade, não é meu, não é seu, é de Deus e Ele confiou em nossas mãos. O Criador colocou os seus filhos na terra com um propósito. Qual é o seu propósito? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Você está em dúvida em relação a isso? Mas Deus quer esclarecer para você. Deus quer te dar uma oportunidade para você parar e ter um momento especial, um momento de reflexão, onde você vai avaliar, você como filho, você que tem um filho, qual é a sua conduta nos dias de hoje? O que você tem feito? Você tem agradado a Deus? Você tem agradado sua família? Você tem agradado seu filho? Você como filho tem agradado seu pai? É isso que o Senhor quer nas nossas vidas, responsabilidade. Quando herdamos algo, nós temos a responsabilidade de cuidar e de zelar daquilo. E você e eu, nós temos a responsabilidade de cuidar e zelar de tudo aquilo que Deus tem confiado em nós, em especial herança. E herança que nós estamos falando não é qualquer herança, são filhos, são pessoas, são seres humanos. Enquanto você agora faz uma breve reflexão, nós vamos para um breve intervalo e voltaremos para o nosso segundo bloco do momento de reflexão com o tema Filhos. Até já! Estamos de volta para o segundo bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Filhos. Lembramos que você pode participar através do Twitter, enviando mensagens, perguntas e dando sugestões. Lembramos que no primeiro bloco do programa Momento de Reflexão de hoje, com o tema Filhos, falamos sobre o significado da criação e filho como herança de Deus. Mas agora iremos pontuar algumas circunstâncias e os tipos de filhos. Classificamos resumidamente em 2 tipos de filhos, sendo o primeiro, filhos bons e abençoados. O segundo, filhos maus e perigosos. Olha, forte, hein? Os filhos bons e abençoados são obedientes, zelosos e amorosos. E os filhos maus e perigosos são desobedientes, rebeldes e assassinos. Realmente é forte o que estamos falando, mas tudo tem um propósito de nos levar a um momento de reflexão. Momento esse em que poderá nos proporcionar uma consciência e oportunidade de mudança de vida. Neste bloco, iremos falar sobre o segundo tipo de filhos, filhos maus e perigosos. E tomaremos como referência a palavra de Deus e como exemplo a história de homens e suas atitudes. Vejamos o texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 2 e versículo 12, que diz: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Em outras traduções, eram, porém, os filhos de Eli, filhos do diabo, não conheciam ao Senhor.
A história relata que Eli era um sacerdote que negligenciava a educação dos seus filhos, e eles cresceram fazendo todo tipo de maldade que desagradavam a Deus, tais como roubar, mentir, prostituir através de relações sexuais somente para prazeres fora do casamento e desprezar e desobedecer os mandamentos de Deus. Esses filhos maus e perigosos caminharam assim por muito tempo. Deus usou os seus profetas e a sua palavra para alertar ao pai e aos filhos maus, até que chegou o Kairós, o tempo de Deus, o tempo de justiça. Naquele momento, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam no lugar errado, olha o detalhe, no lugar errado, no meio das pessoas más e erradas, e naquela situação eles foram mortos. A história nos relata que quando a notícia da morte chegou para Eli, seu pai, ele caiu da cadeira de costas e quebrou o pescoço e morreu. Também a esposa de Finéias, que estava a ponto de dar à luz, ao receber a notícia das mortes de seu esposo e sogro, deu à luz, desfaleceu e morreu. Realmente uma tragédia familiar. Olha o que acontece quando existem filhos desobedientes, rebeldes, filhos maus. Frutos de filhos maus e perigosos, desobedientes e rebeldes, aos pais e a Deus, é o que acontece, a morte, o fim deles. E você, onde se encontra nesta situação? Que você possa refletir sobre o que nós estamos falando. Essa história é uma história verdadeira que aconteceu e que pode trazer para nós um momento de reflexão especial. Uma outra história que está registrada no livro de 2 Samuel, no capítulo de número 15 e versículo de número 6, que diz assim: e desta maneira fazia Absalão a todo o Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Absalão era o filho do rei Davi, o grande rei de Israel, homem segundo o coração de Deus. Absalão havia tramado um assassinato de um dos seus irmãos e depois conspirou e tomou o trono de seu pai, o rei Davi. E fez tudo o que era mal aos olhos de Deus e do povo de Israel, tais como mentir, desobedecer, rebelar, relações sexuais ilícitas e diante de todos. Então chegou o tempo da justiça, o tempo da justiça de Deus. Deus é amor, mas Deus é justo. E Absalão foi morto pelo exército de Israel. Naquele momento, o trono de Israel estava acima da paternidade e misericórdia do pai Davi. E mesmo não ordenando o exército, o rei Davi queria que poupasse a vida dele, mas o exército executou o rebelde, seja ele quem fosse. Inclusive executou, no caso, o filho do rei. Mas uma tragédia na história, filhos maus e perigosos provocam tragédias em suas vidas e na vida de suas famílias. E eu quero aí, mais um momento, chamar a tua atenção para uma breve reflexão. Nós vimos aí duas histórias de homens que na ocasião eram filhos, homens que eram pais e que negligenciaram as suas finalidades, as suas funções. O pai, em orientar os seus filhos, não chamar a sua atenção, não ensinar o caminho que eles deviam andar, e os filhos, por desobedecerem aos pais, desobedecer a Deus e fazer tudo aquilo que é desagradável, errado, uma vida promíscua e fora da direção de Deus. As consequências foram a morte de entes familiares, a destruição dentro de uma família, dentro de um lar. Um filho também, o filho do rei Davi, famosíssimo, o rei da história, criou salmos, inclusive salmos que nós temos como referência e muitos conhecem. E nós vemos que aquele homem teve um filho e esse filho tramou o assassinato, conspirou contra o pai, desejou a morte do pai e o seu fim. Fez todos os tipos de
de coisas erradas e o seu fim foi a morte. E lógico que a morte de um filho no meio de uma família é um momento de tristeza, de destruição de uma família. E o rei Davi passou por isso através da vida de Absalão. Então, meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, pense um pouco como você está agindo como pai, como você está agindo como filho, quais são as suas atitudes. A Bíblia diz que há caminhos que aos olhos do homem parecem bom, mas o seu fim é a morte. Às vezes você está aí desfrutando de prazeres ou não está nem aí com nada, né, empurrando todas as coisas, né, como diz aí no mundo, aí, empurrando as situações, a vida com a barriga. E cadê a sua responsabilidade e o seu zelo? Um dia você prestará conta disso. Por isso, eu gostaria de te convidar, enquanto você pensa, enquanto você reflexiona mais um pouco sobre essas questões, nós iremos para mais um breve intervalo e voltaremos já com o terceiro e último bloco do programa Momento de Reflexão com o tema Filhos. Até já! Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa de hoje, Momento de Reflexão, com o tema Filhos. Tema de hoje, Filhos. E o texto para a meditação deste programa está em Salmo 127, verso de número 3, que diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Relembramos que no primeiro bloco falamos sobre a criação, sobre filhos e sobre herança. E no segundo bloco falamos sobre a classificação resumida de dois tipos de filhos, sendo um, filhos bons e abençoados, e o dois, filhos maus e perigosos. Os filhos bons e abençoados são os filhos obedientes, zelosos e amorosos. E os que são maus, filhos maus e perigosos, são os desobedientes, rebeldes e assassinos. E falamos no segundo bloco sobre o tipo de filhos, que são filhos maus, né? Nós enfocamos no segundo bloco o tipo de filhos maus e perigosos. Ilustramos a narrativa através dos exemplos históricos e bíblicos de Eli e seus filhos e de Absalão, o filho do rei de Israel, o rei Davi. E agora, neste bloco, queremos falar sobre o primeiro tipo de filhos, os filhos bons e abençoados. A palavra de Deus me garante, como já vimos no livro de Gênesis, no capítulo 1 e versículos 27 e 28, que Deus criou o homem e a mulher e os abençoou. Sendo assim, todos os filhos deveriam serem filhos bons e abençoados, porque a palavra de Deus diz, e porque o próprio Deus disse. Mas por que eles podem se tornarem filhos maus e perigosos? Por que será que mudam a característica da existência de bons e abençoados para maus e perigosos? Vamos fazer um momento de reflexão para compreendermos melhor o que estamos compartilhando, utilizando dois trechos e textos da Bíblia Sagrada. O primeiro texto para a reflexão está no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, no capítulo 15, versículos de número 13, que diz assim a palavra de Deus: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens de forma dissoluta, vivendo uma vida dissolutamente. Essa é a história do filho pródigo, pois ele pegou a sua herança do pai, ou seja, aquilo que não fez por merecer, e foi embora. Trilhou caminhos que são maus aos olhos de Deus. A palavra de Deus diz que ele gastou tudo de forma dissoluta, ou seja, de forma devassa, leviana e com libertinagem. Ele gastou dinheiro com bebedeiras, com glutonarias e prazeres sexuais. Até que um dia, o filho mau e perigoso perdeu tudo e chegou ao fundo do poço. Miséria de vida, fome e humilhação. Então lembrou
que na casa de seu pai até os empregados tinham uma vida digna e abençoada. Naquele momento, tomou uma decisão, a de voltar com humildade e pedir perdão. Paramos aqui por um momento. Nós vamos citar outro texto bíblico, mas reflita, olha o que aconteceu com aquele homem que desperdiçou todos os seus bens. Nós vamos agora para o texto do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo de número 3, versículos de número 16 e 17, que diz assim a palavra de Deus. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Em seguida, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem muito me agrado. Em outro texto da palavra de Deus, no mesmo Evangelho, escrito por Mateus, no capítulo 17, e versículos 4 a 6, está escrito: Expressando-se Pedro, disse a Jesus: Senhor, é bom que estamos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela emanou uma voz dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem me regozijo. A ele atendei. Ao ouvirem isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram atemorizados. Olha aí, no primeiro texto, Jesus havia saído do Rio Jordão após ter sido batizado, e Deus Pai faz uma declaração. Ele diz: Filho amado, em quem me alegro, porque havia obedecido e dado um bom testemunho diante de todos. E no outro texto, Jesus está no Monte da Transfiguração. E ali, de uma vez, diante de Deus Pai faz mais uma declaração a ele. Ele diz assim: Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Jesus é o exemplo de filho bom e abençoado, o qual devemos seguir por meio do conhecimento da palavra de Deus. Agora voltamos ao filho pródigo, que representa o filho mau e perigoso, desobediente, rebelde, que vive somente para os prazeres do mundo. Talvez você ou seu filho ou filha se enquadre nesta situação. E você esteja perguntando: o que fazer? Ainda há tempo de se fazer algo para consertar essa situação? Sim, o filho pródigo lembrou que na casa de seu pai tinha tudo. Tinha amor, proteção, apoio, família, condição digna de vida. Então ele tomou uma decisão, a decisão que mudou a história de sua vida. Ele voltou decidido a se humilhar e pedir perdão. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim: E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando, ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho e muito o abraçou e beijou. Vejam aqui o amor do pai. No versículo 21 ele diz assim: Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Aqui o filho mau se humilha diante do pai, de Deus. E olha a resposta do amor e a bênção e a restauração do pai, que diz e fez nos versículos 22 e 24. Mas o pai falou aos servos: Trazei-me depressa a melhor veste e vesti-la, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos seus pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a festejar. Acredite, ainda há tempo enquanto há sopro de vida, enquanto há vida, há salvação. Volte a ser filho bom de Deus, porque Deus criou, e receba as bênçãos de Deus para a sua vida. Para isso, entregue a sua vida ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará. E tenha uma vida abençoada e restaurada. É isso que Deus quer para você e para a sua família. Eu desejo
Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, você que é pai, você que é filho, você que é mãe, você que é filha, que Deus possa transformar a sua vida e que onde você estiver, se estava no caminho errado, que você regresse para os braços do Pai, entregando a sua vida a Jesus, porque Ele vai mudar a sua história. Que você tenha uma vida abençoada. Obrigado por mais uma companhia, por mais um programa Momento de Reflexão. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo programa, Momento de Reflexão.